Olá, boa noite a todos, bom dia para quem está me assistindo do Brasil. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Juliana Nakazaki e vamos lá, né? Mais um ano começando, essa é a primeira live de 2018, então quero desejar para todos um feliz ano novo. Para quem está aqui no Japão, né? Akimashite omedetou gozaimasu. E vamos construir, né, agora, em 2018, novamente vamos estreitar esse laço para que a gente possa realmente fazer cada vez mais, né, lives melhores, com assuntos mais pertinentes à comunidade brasileira aqui no Japão. E eu conto muito com a participação de vocês para que realmente isso aconteça. Então, é através da sua sugestão, através do seu comentário, que a gente vai, assim, escolhendo, né, e desenvolvendo temas que são de interesse de vocês. Novamente, quero agradecer muito pelo ano passado, né, 2017 foi um ano foi fantástico, né, com a possibilidade de realizar essas lives, divulgando um pouquinho do meu trabalho, da área da psicologia. Então, acho que realmente isso só faz melhorar, né, a qualidade de vida e levar informação de muita utilidade para todo mundo, né? E isso só é possível quando vocês aparecem aqui, dedicam um tempinho para poder participar e contribuir. Então, eu queria também agradecer ao Portal Me pela oportunidade e dizer que realmente é um grande prazer, né, um grande privilégio poder fazer parte dessa equipe, dessa gama de profissionais e de pessoas tão especiais que promovem essas lives, ok? Acompanhem, curtam, né, a página do Portal Me para ficar sabendo de quando as lives vão acontecer e dos temas que vão ser tratados, ok? Bom dia para quem está no Brasil, ou para quem está em qualquer outro lugar, né? Sejam todos muito bem-vindos. E vamos então falar um pouquinho hoje sobre metas, ok? Bom, naturalmente, no final do ano, a gente faz aquele balanço sobre a nossa vida. Poxa, o que eu consegui conquistar nesse ano? O que foi legal? O que não foi tão legal? O que eu preciso melhorar? E aí a gente começa a fazer vários planos para o ano seguinte, né? Isso é como se fosse um ritual. A gente vai no final do ano se preparando para isso, e a hora que começa o ano novo, né? Naquela contagem regressiva do dia 31 para o dia 1º, a gente como se apertasse um botão, né? Então agora é ano novo. Nasce uma energia renovada, uma nova disposição de se conquistar coisas, porque a gente tem aí 365 dias para poder fazer a diferença na nossa própria vida. Mas muitas vezes a gente, por conta do dia a dia, da correria, né, de tudo que a gente faz, a gente às vezes acaba esquecendo um pouquinho do que a gente determinou para nós mesmos no começo do ano, né? Então, essa live é para falar um pouquinho sobre como é que a gente consegue estabelecer metas eficazes, ou seja, que a gente consiga realizar todos os nossos objetivos e todos os nossos planos que foram determinados no começo do ano e que, com o passar do tempo, podem ficar um pouquinho esquecidos, né? Seja por conta de várias circunstâncias que acontecem na nossa vida, mas também porque às vezes a gente esquece do que a gente mesmo, assim, planejou, identificou, e aí a gente vai começando, né, assim, depois a ficar um pouco preocupado, porque falta pouco tempo, né, a gente vai resgatar isso só lá para setembro, outubro, e aí já, às vezes, não dá mais tempo da gente conseguir fazer tudo que a gente planejou. Então, a live de hoje vai falar um pouquinho e dar algumas dicas sobre como é que a gente consegue, então, estabelecer um planejamento, e isso é uma das características, né, das metas eficazes, para que no final do ano, ou até antes, a gente consiga ter resolvido e ter alcançado todos os objetivos que a gente estabeleceu. Ok? Eu vou pedir para vocês ficarem bastante à vontade, então se tiverem alguma dúvida, algum comentário,
podem participar, podem colocar ali, e aí eu vou comentar um pouquinho sobre a questão, né, das metas, e aos poucos eu vou lendo os comentários e respondendo. Depois eu vou pedir para o pessoal do Portal Me deixar fixado, né, nos comentários o endereço da minha página aqui no Facebook, né, então é @psicóloga Juliana Nakazaki, e depois, se alguém tiver posteriormente uma outra dúvida ou quiser falar sobre algum assunto, é só me mandar uma mensagem que eu respondo para você, ok? Então, vamos lá. Bom, qual é a diferença, então? Todo mundo ouve muito falar sobre a questão das metas, né? Então, por que às vezes elas não se tornam eficazes? Existem várias características ou várias estratégias que a gente pode utilizar para fazer com que as metas que eu estabeleci, elas sejam cumpridas. Claro que isso vai depender única e exclusivamente de mim, do meu esforço, né? Podem, sim, existir circunstâncias externas que vão favorecer ou que vão, às vezes, atrapalhar o cumprimento dessas metas, mas se eu não tiver elas ali muito claras para mim, aí vai ficar, né, pode acontecer, todos os fatores externos podem dar certo, mas se eu não estiver com aquilo muito delimitado, né, se eu não conseguir perceber e criar um plano de ação para essa meta, ela realmente não vai ser concretizada, né? Então, eu vou citar algumas características, né, de como nós temos que agir para que essas, né, para a gente alcançar, então, os nossos objetivos. Bom, a primeira delas é de que a gente precisa anotar, né? Uma vez que a gente tira do plano das ideias e coloca no papel essa meta, ela ganha forma, né? Você vai lá, estabelece, né? O que eu quero fazer, então, de diferente em 2018, que eu não consegui concluir em 2017 ou nos anos anteriores, porque às vezes a gente vai, né, todo ano renovando algumas coisas que a gente passa um ano, passa dois, passa três e a gente não consegue realizar. Então, como é que a gente precisa fazer? Primeira coisa, então, escrever. Escreva as metas, escreva o que você quer para você nesse ano. Independente, né, assim, se é algo de curto, médio ou longo prazo, coloca no papel, né? Porque aí você vai precisar pensar a respeito disso e a partir do momento que você escreveu, está ali registrado, né? Isso é bastante importante. E depois de registrado, você tem que deixar as suas metas num lugar acessível. Não adianta você escrever num papel e que, de repente, você não vai saber mais onde está, ou vai lembrar dele só daqui muito tempo. Então, ele tem que ficar ou numa agenda que você faz uso diário, semanal, enfim, ou em algum lugar que esteja realmente bem visível e acessível, para você sempre estar ali lembrando, poxa, nossa, olha, eu estava esquecendo que eu tinha determinado disso, ou, nossa, olha, isso daqui nem lembrava. Então, é muito importante que essas metas que você estabeleceu, elas estejam escritas e acessíveis, né? Elas estejam ali estampadas em algum lugar para que você sempre consiga lembrar, para que você resgate, né, os esforços para resolver e para concretizar todas elas, né? Então, isso é uma das primeiras, né, dicas de como é que eu consigo, então, estabelecer uma meta eficaz ou eficiente, né? Tem um pouco de diferença entre esses dois adjetivos, mas a gente vai utilizar eficaz, né, para poder ficar mais fácil, ok? Bom, a segunda delas é de que precisa ser algo que te desafie, né? Por quê? Porque isso é uma coisa que nos mobiliza. A gente gosta do desafio. É importante que a meta seja algo que você vai precisar se esforçar para conseguir realizar, né? Mas, ao mesmo tempo, ela precisa ser algo possível. Não adianta a gente colocar uma meta muito grande a curto prazo, porque se a gente não conseguir resolver, ou se a gente não conseguir concretizar, muito provavelmente a gente vai ficar desanimado e essa meta simplesmente ela vai deixar de existir ou ela vai ficar ali esquecida, né? Então, é fundamental que a gente consiga, né, ter realmente muito claro o que a gente quer,
e que seja uma meta possível de ser alcançada, senão a gente também corre o risco de ficar muito frustrado e aí desanimar de vez, né? Então isso é bastante importante. Aí o Argeno está falando que ele fixou, né, as metas e realmente a gente precisa correr atrás, né? O mais importante de tudo para se alcançar, depois eu vou falar um pouquinho disso no final, é esse esforço, né, é a sua dedicação para que essa meta saia do papel, saia do mundo das ideias e se torne uma realidade. Depois disso, né, então a gente primeiro escreve, depois que escreveu a gente vai fazer, então, um planejamento, vai criar um plano de ação de o que realmente eu preciso fazer para que aquilo seja concretizado. Então, eu vou estabelecer pequenos pontos. De uma meta, eu vou dividi-la em algumas etapas, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico de começo de ano. Então esse ano eu vou perder peso, né? Então, não adianta você falar assim, não, mas no final de janeiro eu vou estar 20, 30, sei lá, quantos quilos, 15 quilos mais magro. Pode acontecer? Pode, mas é mais difícil. Agora, se você fizer um planejamento, bom, até então, o meio do ano, até junho, eu vou fazer, né, submetas. Então, em janeiro, é um mês que eu vou perder 2 quilos, depois em fevereiro mais 2, depois mais 2, acaba ficando muito mais fácil do que, de repente, fazer, né, uma meta muito grande que demanda de uma série de questões em pouco tempo para ser concretizada. Então, geralmente a gente falha e aí a gente desanima, né? Então, que a gente consiga ter esse planejamento muito bem delimitado de duas questões. Primeiro, por que eu quero essa meta? Por que eu quero isso para mim? E para quê? Então, essas duas indagações, né, essas duas reflexões, elas precisam estar como base de todas as metas que a gente vai estabelecer para a nossa vida. Então eu realmente preciso ou gostaria de ter uma nova oportunidade de trabalho, ou porque eu já estou estagnada no trabalho onde eu estou, ou porque eu estou insatisfeita com algumas questões, ou porque eu quero melhorar minha condição de vida, um salário melhor, enfim. Então, tudo isso a gente precisa ter, né, muito claro. Esse plano de ação precisa estar muito claro. O que seria necessário, então, para eu conseguir um emprego melhor? Então, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que estudar uma nova língua, eu preciso atingir outras metas, por exemplo, dentro do trabalho, para conseguir ter visibilidade e às vezes receber uma promoção. Então, às vezes a gente só espera que as coisas aconteçam, mas no caso das metas que estabelecemos para a nossa vida, vale muito mais o esforço que a gente vai fazer e o comprometimento, isso é uma das coisas também que é super importante, de você estar comprometido com o que você determina. Né? Não adianta, vou colocar no papel, quero um monte de coisa, mas aí eu não me mexo, né? Eu realmente não faço nada para que aquilo aconteça. Então, fica difícil de tudo que a gente deseja acontecer sem que a gente faça esforço nenhum, né? Então, basicamente, a gente consegue escrever, depois pensar e refletir a respeito do que a gente escreveu, se realmente é algo alcançável, se realmente o tempo que eu estabeleci, porque né, uma outra característica é que as metas, elas precisam ter um prazo, né? Isso é importante. Porque, então eu vou colocar ali uma coisa que eu quero, mas não tem pressa. Pode acontecer qualquer dia, ou talvez. Daí a gente não se esforça para que aconteça. Mas se eu determinei aquilo para minha vida, eu preciso saber, bom, eu quero que isso aconteça até tal data. Então, se é questão de perda de peso, ou se é questão de trabalho, ou se é questão de relacionamento, parece que, assim, as coisas dependem bastante do que está de fora, mas quando a gente fala sobre objetivos de vida, depende muito mais da gente e do nosso comprometimento com essas metas do que as questões externas, né? A nossa determinação é praticamente 50% do caminho já percorrido.
Que às vezes a gente também tem essa questão de duvidar do nosso próprio poder, né, de correr atrás, de fazer as coisas acontecerem. A gente fica muito preso ao que está fora, ao que está no externo, e esquece de, né, assim, de realmente se desafiar e de, né, pôr a mão na massa e realmente correr atrás dos nossos objetivos. O senhor Geno falando, né, realmente, né, que se existe uma grande meta, como eu disse, é importante que a gente tenha esses 3 tipos de objetivos. A gente tem um objetivo de curto prazo, a gente tem um objetivo de médio prazo e a gente tem um objetivo de longo prazo. E pequenas ações diárias vão fazer com que a gente conquiste os nossos objetivos. Né? Se a gente fizer um pouquinho por dia, é muito mais fácil de ter que fazer um monte de coisa de uma vez só. Né? Então, se a gente estabelecer esses prazos, dividir as nossas metas em etapas, e cada vez que eu conquisto uma etapa, vai brotando, né, uma motivação para persistir, para continuar. Mas se a gente já começa, né, assim, nos auto-sabotando e pulando as etapas que são, né, iniciais, a gente não vai conseguir chegar no final e a gente, né, aí chega no final do ano a gente está desesperado. Nossa, não vai dar tempo, não vai dar certo. Aí já começa aquele pensamento, mas talvez não era para ser, não era tão importante. Acho que eu vou tentar isso só no próximo ano. E aí a gente vai novamente nesse movimento de ficar postergando, né, jogando para frente tudo que a gente queria, porque a gente não se esforçou o suficiente no começo, né? E agora a gente está no momento certo. É o momento de começar a se mexer, né? Para não ter esse desespero de querer fazer tudo a hora que a gente vê que está chegando no final do ano, né? Bom, a outra coisa, então, é fazer a questão dos prazos e essa questão da motivação é muito importante. Muitas coisas que acontecem na nossa vida acontecem às vezes sem a gente esperar, né? Então, de repente, lá atrás, no ano passado, você determinou algumas coisas que ficaram, assim, por resolver, ou que não deram certo, mas você fez um esforço para que acontecesse. E não deu certo no período, né, no prazo que você estabeleceu. Nada do que a gente faz de esforço é perdido. Às vezes a gente plantou uma sementinha lá atrás e que no momento certo ela vai florescer. Mas por quê? Porque você continua persistindo naquilo, né? Você tinha um prazo, não é porque você não perdeu o prazo que você vai desistir, mas às vezes o prazo que você colocou não era o suficiente porque você não teve um bom planejamento. Por isso que cada meta precisa de um plano de ação. Parece bastante trabalhoso, né, a gente fazer isso, mas vamos pensar em tudo que a gente determinou o ano passado e que a gente não conquistou. E fazer uma reflexão sobre por que não deu certo, né, por que não aconteceu. Então, acho que a gente precisa ter esse movimento, né, de aceitar que a gente falhou em alguns momentos, mas de renovar essa disposição, aproveitando que naturalmente no começo do ano a gente sente esse novo gás, para que a gente possa então fazer que as coisas que a gente quer aconteçam, né, nesse ano de 2018. Outra questão, né, outra característica então das metas eficazes é a questão de prioridades. Às vezes a gente quer que tudo aconteça ao mesmo tempo, né, mas a gente não consegue se esforçar da mesma forma, com a mesma intensidade para tudo que a gente determina. Então, às vezes a gente vai precisar pensar, né, naquela listinha que a gente fez, por isso que é sempre bom ter ela, né, ali à mão, de o que é mais importante, né, para qual das metas que eu estabeleci, eu preciso dedicar mais energia, preciso me concentrar mais, exige maior esforço. Então, quando eu tenho essas prioridades claras, né, bem estabelecidas, bem estruturadas, e um passo a passo
como eu vou fazer para alcançar aquilo, fica tudo muito mais fácil. Mas se eu só coloco algo que é muito grande, sem criar essas etapas e sem pensar a respeito de como é que eu vou atingir realmente aquela meta, o tempo vai passando e a gente vai se perdendo, né, nos passos que a gente tem que dar. É por isso que as prioridades são fundamentais. A gente quer um monte de coisa, todo mundo quer bastante coisa, né? E eu vou pedir até para que vocês que estão assistindo citem, né, alguns exemplos, se vocês quiserem, lógico, né, fiquem à vontade, de metas que vocês estabeleceram para este ano, para que a gente possa ter uma ideia se é mais ou menos igual para todo mundo ou não. Então, eu vou pedir para vocês colocarem nos comentários uma das metas que vocês estabeleceram para este ano de 2018, ok? Então, se a gente não consegue, né, estabelecer essa prioridade, a gente tende, né, então, a se atrapalhar e acabar, às vezes, indo só para a meta que é mais fácil e deixando aquela que é mais difícil para trás, independente se ela é a maior ou não, mas a gente consegue ter essa percepção de, nossa, realmente, isso aqui eu já estou segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º ano que eu estou determinando a mesma coisa. Mas então, de fazer, né, que este ano seja o ano em que você vai conseguir realmente resolver aquilo, vai conseguir realmente concretizar, ok? Bom, outra coisa que é bastante importante é que as nossas metas, elas precisam estar de acordo com o nosso modelo de vida, né? Então, gostariam, por exemplo, de fazer grandes viagens, né, nesse ano, mas existe várias questões que envolvem você viajar, né? Tem a questão financeira, tem a questão do tempo, da disponibilidade, do clima, tem muitas questões. Então, a gente precisa pensar, poxa, eu queria tanto viajar, mas a minha vida me permite viajar tanto quanto eu quero agora? Não? Então, vamos pensar, por que não permite? Ah, não permite porque eu não tenho dinheiro, não permite porque, né, o meu trabalho não favorece ou não possibilita. Então, não adianta a gente ficar colocando um monte de metas que não fazem parte do nosso dia a dia ou que o nosso cotidiano realmente não permite nesse momento, porque senão você cria uma lista de ilusões. Não que a gente não possa sonhar, que quer viajar, que quer fazer coisas. Não é isso. Mas não dá para ser também só isso. Precisam ser coisas que estejam dentro do nosso dia a dia, que estejam dentro do nosso cotidiano e que a gente consiga, né, como eu disse no começo, como pequenas ações diárias e alcançando esses objetivos, né? Que senão fica tudo muito, nossa, se um dia fica sempre, né, assim, à mercê de condições externas para acontecer. E aí vai chegar no final do ano, você vai falar assim, ah, então, não deu porque, né, por causa do trabalho, ah, não deu porque aconteceu isso ou aconteceu aquilo. Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade de forma integral sobre as coisas que a gente quer para a nossa vida, né? Então, mudanças muito grandes, elas precisam de um planejamento ainda mais minucioso, ainda mais detalhado, de como é que eu vou fazer aquilo dar certo, né? Então, muitas pessoas, a gente sempre tem medo de mudança, né? É mais fácil, às vezes, continuar e permanecer onde a gente está, fazendo as coisas do modo que a gente sempre fez, e ok. E nem sempre também isso é um problema, né? Mas o que é uma tendência muito grande do ser humano é sempre, assim, reclamar, né, ou lamentar a situação que está vivendo no momento, mas não estabelecer, né, um comportamento ou adotar um comportamento que traga mudanças efetivas para a vida. A gente só chama de mudança quando realmente, assim, existe uma alteração de um padrão. E a gente tem uma tendência de sempre se comportar da mesma forma.
Então, quando a gente pensa, né, em como é que eu consigo estabelecer uma meta que seja eficaz na minha vida, a primeira pergunta, a primeira questão, né, antes de fazer todo esse passo a passo que a gente comentou aqui, eu estou disposto a realmente alcançar essa meta? Isso realmente faz parte da minha vida? Isso é importante para mim? Então, isso é o primeiro questionamento que a gente precisa fazer antes de fazer a listinha. Senão, a listinha vai ser só mais um papel e que realmente não vai ter relevância nenhuma, né? Outra característica que é muito importante, eu já falei do comprometimento, né? Então, assim, a gente vai começando a alcançar algumas coisas, principalmente as metas pequenas, e isso vai fazendo a gente ficar mais motivado para alcançar as médias e depois as maiores, né? Mas a gente precisa conseguir ter a capacidade de medir se o esforço que eu vou fazer para atingir essa meta, ele vai ser tão bom, né? O benefício vai ser tão grande quanto o desgaste. Se o benefício for ser menor que o desgaste que a gente vai fazer, então é importante repensar, né? Principalmente na prioridade que você vai dar para essa meta, né? Para esse objetivo, que às vezes vai realmente demandar uma energia muito grande, um esforço muito grande, e nem sempre vai trazer o benefício que a gente espera. Então, né, assim, é importante perceber que é um conjunto de fatores, né? Às vezes a gente fala assim, mas só escrever no papel o que eu quero, isso é fácil. Mas se a gente não se dedicar para que aquilo se torne realidade, tudo fica perdido, tudo fica meio solto. Então, todos essas características, né, elas fazem parte de um planejamento, de um movimento para que as metas, né, para que os objetivos que a gente determina, eles se tornem, né, realidade na nossa vida. Todo mundo quer coisas, e não só coisas materiais, né? A gente quer realizar um sonho, a gente quer assim, conquistar, né, não só uma casa, um carro, mas um relacionamento, né, conseguir melhores amizades, enfim, cada um sabe de si, né, e assim, sabe o que é importante para si. Mas a gente tem, às vezes, eu percebo uma tendência muito grande de esperar, né, de só esperar. E as coisas não acontecem por mágica, né? Ou, assim, inusitadamente, todas as metas que eu estabeleci, de repente, vão fazer sentido e vão começar a se concretizar se eu não me esforçar para aquilo, né? A gente tem, assim, uma vida muito corrida, né? Todos nós exercemos inúmeros papéis. Então, tem o papel de filho, de filha, de esposa, de marido, de mãe, de pai, de trabalhador, de irmão, enfim, a gente tem muita coisa para a gente fazer todos os dias. Mas se a gente não conseguir, no nosso cotidiano, reservar um tempinho para pensar no que a gente quer da nossa vida, a gente acaba passando um bom tempo, às vezes vivendo coisas que a gente não gostaria, ou numa situação que não é muito agradável, ou que não nos completa, né? E seja no sentido pessoal quanto profissional, né? Que a gente precisa de realizações, de se sentir realizado, né, nessas esferas da vida, mas que a gente às vezes peca, né, no sentido de não planejar da forma mais adequada e por conta disso acabar ficando estagnado, né, em várias dessas áreas. E aí também não adianta, né, só reclamar. A gente precisa movimentar e modificar o nosso comportamento para que a gente consiga atingir, então, né, essas metas. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos
nos comentários para ver se eu perdi algum. E como eu disse, né, se vocês puderem falar um pouquinho sobre as metas que vocês estabeleceram para esse ano, para que a gente possa pensar um pouquinho juntos, né, sobre como. E também, se vocês têm alguma dúvida a respeito do que foi falado, eu vou montar um esqueminha e colocar na minha página, né, colocando por escrito essas dicas, para que vocês possam guardar, né, e sempre acessar, né, quando vocês quiserem ou tiverem alguma dúvida com relação a estabelecer essas metas. A gente pensou, né, nesse tema justamente aproveitando o início do ano, quando a gente ainda está, né, nesse movimento do recomeço, porque a gente faz isso, né? A gente vive dessa forma. Começou o ano, então é como se zerasse ali a conta e vamos que vamos, né? Para realmente mais um ano. Então, se existiram coisas que não foram concretizadas, então que a gente consiga realmente estabelecer um plano de ação mais efetivo. Vai depender muito da nossa disposição de se nos automotivar. Para que as coisas que a gente determinou para a nossa vida, independente se atinge só a nós, ou diretamente ou indiretamente atinge outras pessoas da nossa família, nosso companheiro, enfim, que a gente consiga, né, fazer sentido nos nossos dias. Para que a gente simplesmente chegue no final do ano, deste ano, feliz, plenamente feliz e realizado. Ok, pode ser que no final deste ano existam coisas que você determinou agora e que você não conseguiu concretizar. Ok, mas a partir do momento em que você se dispõe a fazer isso, que você coloca ali a mão na massa e fala, não, eu vou fazer diferente esse ano, não existe como possibilidade de não se ter um resultado. Todo esforço gera um resultado. Agora, a falta de esforço não tem como gerar. Então, que a gente consiga ter essa disposição, mesmo que durante, né, algum tempo, às vezes, a gente tenha que ter mais paciência, porque às vezes a gente é muito imediatista, quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, e às vezes isso não vai acontecer, mas que a gente tenha essa persistência de, não, vamos lá, né, eu vou fazer até conseguir. Algumas vezes a gente age para conseguir, né? E aí, se eu não consigo no tempo que eu quero, eu desisto. Mas a partir do momento em que você renova essa determinação e você faz até conseguir, é o combustível que vai te levar cada vez mais longe. E a gente tem um potencial gigantesco para fazer muitas coisas na nossa vida. A partir do momento em que eu consigo perceber isso em mim, né, esse potencial que está aqui dentro, e que eu consigo estabelecer, então, um comportamento que vai favorecer que essas metas sejam alcançadas. Muitas vezes a gente se atrapalha nisso, né? Se a gente não escreve, ou se a gente só fica ali martelando, como é que eu poderia fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, pode parecer que não, mas o papel, o você escrever, o você criar realmente uma agendinha, né, um bloquinho com as suas anotações do que você fez no dia para que aquilo funcione, de como você se dedicou, e aí você aos poucos, né, ou no final de semana, resgatar aquelas anotações e falar, nossa, olha, esse dia foi um dia muito bom, eu fiz isso e deu muito certo. Então, a gente vai aprendendo com os nossos próprios comportamentos. Muitas vezes a gente não presta atenção em como a gente age e, de repente, a resposta está ali, né? De algo que você já fez, pode ter sido, às vezes, de uma forma espontânea ou involuntária e que funcionou. Então, o registro, ele funciona para isso, né? Muitas vezes, dentro, né, do próprio processo terapêutico, a gente, às vezes, sugere a utilização de um diário, né? Lógico, cada um, tem gente que não gosta de escrever, tem gente que, né, esquece, e acha muito trabalhoso, mas, enfim, independente de qualquer coisa, o diário, ele pode sim te ajudar
né, nessa manutenção da motivação, de falar, nossa, hoje foi um dia então que eu consegui fazer dar certo algo que estava me incomodando há muito tempo e que eu quero mudar. Então, se a gente consegue ter essas pequenas percepções do nosso comportamento durante o dia, durante todos os dias, ou fazer essa avaliação, né, pelo menos uma vez por semana, a gente vai entendendo como é que nós mesmos funcionamos, e a partir de então é mais fácil da gente conseguir perceber como é que eu vou fazer para me organizar, né, para que essas metas que eu estabeleci, elas sejam realizadas. Ok? Bom, basicamente é isso que são essas as dicas, né? Os pontos que são importantes para que a gente consiga estabelecer metas eficazes na nossa vida. Eu acredito que todos realmente tenham um grande... a gente sempre tem um grande sonho, e isso é fundamental para a nossa vida, porque são os nossos sonhos que nos movimentam. Se a gente não quer nada, se a gente não tem nenhum desejo, não tem nenhum objetivo, a vida acaba ficando um pouquinho sem propósito, não é? Então, o que eu desejo para vocês é que vocês tenham, né, estabeleçam metas grandiosas para a vida de vocês, que vocês tenham um grande sonho e que tudo começa com uma pequena ação, um pequeno passo, o primeiro, que vai gerar toda uma onda de transformação, mas esse primeiro passo precisa acontecer. A gente precisa realmente nos mover para atingir os nossos objetivos. Então, que vocês consigam aproveitar essas dicas para melhorar todos os aspectos da vida de vocês, que neste momento vocês acham que pode melhorar, e a gente sempre pode melhorar. Surgiram novos temas, né, para as lives. Eu espero que a gente realmente tenha um ano bastante proveitoso nesse sentido, que a gente possa estreitar esses laços, a gente possa, né, estar mais próximo e fazendo com que realmente, né, a comunidade brasileira aqui no Japão possa se tornar mais unida, né, e que as lives possam favorecer esse processo também. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Novamente desejo um feliz ano novo para todos, né, de grandes conquistas, de grandes vitórias, e nos vemos daqui 2 semanas, né, daqui 2 semanas, aí no começo de 1º de fevereiro, minha próxima live, e aí depois a gente coloca, né, posta lá no portal Mi os temas, e se vocês ficarem interessados em algum tema específico, em qualquer, né, área relacionada à psicologia, então pode ser educação de filhos, relacionamento, saúde mental. A gente tem, né, várias campanhas relacionadas à questão de saúde mental agora em janeiro, e que, né, se estende por todo aí o ano, porque a gente às vezes pensa que cuidar da saúde é só cuidar da saúde física, mas a gente é um universo complexo, né, todo ser humano, então a saúde mental é fundamental para a gente estar no nosso equilíbrio, né, e a gente também precisa da saúde mental para conseguir atingir as nossas metas. Então, cuidem-se integralmente e nos vemos na próxima live. Um grande abraço, muito obrigada, bom dia para quem está no Brasil, boa noite para quem está aqui no Japão e até mais.